Como ser abençoada, você vai prosperar. Ao longo das últimas semanas, temos examinado como ser abençoada nesse novo ano. Para revisar, até agora nós aprendemos 3 princípios. Princípio 1, Deus quer abençoá-la. Princípio 2, sofrimento e tristeza nos ajudam a obter a maturidade para desfrutar da bênção. Princípio 3, para ser abençoada, você deve amá-lo o bastante para obedecê-lo. Esta semana, queremos aprender um 4º princípio. Para ser abençoada, você deve meditar em sua palavra. Mas o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, o qual dá o seu fruto na estação própria. A sua folhagem não murcha, e em tudo que ele faz, ele prospera. Salmo 1, versículos 2 e 3. Se usarmos o Salmo 1 como nosso guia, veremos que ele promete, se meditarmos na palavra de Deus, ao ponto de pensarmos nela durante todo o dia e também à noite, nós seremos como uma árvore firme e solidamente plantada às margens de ribeiros de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e suas folhas não vão murchar ou secar. E o mais excitante, e em tudo o que fizermos, nós iremos prosperar. Eu sei que o que eu escrevi não foi palavra por palavra e a pontuação também está longe do verso que colei acima. Mas isso é porque eu digitei da minha memória, do meu coração, todos estes embelezamentos que eu tenho desde então experimentado em minha própria vida. Quando pela primeira vez fui introduzida a esse versículo, eu acreditei tanto nesta promessa que esse foi o primeiro versículo que eu fiz questão de memorizar. Na verdade, eu memorizei todo o Salmo 1. Na segunda-feira, depois de ouvir esse princípio pela primeira vez, quando eu estava participando de um seminário. Naquele ponto da minha jornada de restauração, meu marido tinha ido embora há 1 ano e 8 meses. Eu acreditei no que aquele versículo dizia e tomei-o como sua promessa para mim. E como eles sugeriram no seminário, eu comecei por memorizar todo o Salmo 1. Antes disso, na verdade, eu tinha escondido muitos versos em meu coração, ao escrever as escrituras em cartões 3x5. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Deixe-me dizer o mais claro que eu puder, que se você memorizar apenas esse único princípio, isso mudará a sua vida, assim como mudou a minha vida, para sempre. Desde que eu meditei nesse único verso, eu nunca mais fui a mesma. Como? Por quê? Porque, acima de tudo, Deus é fiel às suas promessas. Então, sempre que as tomamos como sua promessa para nós e acreditamos em fé que Ele é fiel e todas as suas promessas para nós são sim e amém, e quando nós as falamos de volta para Ele, elas acontecerão. Assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que o desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Isaías 55, versículo 11. A primeira coisa que percebi, quando comecei a tentar memorizar esse versículo, foi que parecia que eu repetia de novo e de novo, dia e noite. Foi aí que sua promessa tornou-se viva para mim. Tornou-se parte de mim. E logo eu percebi que sim, em
tudo que eu fazia, eu prosperava. Não, meu casamento não foi restaurado de um dia para o outro. Na verdade, foi no mês seguinte que meu marido divorciou-se de mim. Eu também sei que o inimigo continuou a zombar de mim, dizendo: Ei, então é assim que você vai prosperar? Você memoriza as escrituras e seu marido se divorcia de você? Mas esse foi o meu teste de fé. E sem um teste, como podemos ter um testemunho? De que outra forma Deus pode conhecer o nosso coração? Lembre-se, ele diz: Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar a cada um, de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Jeremias 17, no versículo 10. Podemos não conhecer nossos próprios corações, uma vez que a palavra também diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias 17, 9. Então é por isso que Deus nos prova. Então, se provarmos sermos fiéis e não cansarmos de fazer o bem, Gálatas 6, 9, então ele é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A propósito, todo e cada verso que eu tenho escondido em meu coração, para que eu não peque contra ti, comprovadamente transformaram-me pela renovação da minha mente. Então, quando minha mente foi mudada, o meu coração também mudou. E se isso não fosse o suficiente, Deus também promete a cada uma de nós, como temos falado, que iremos prosperar em tudo o que fazemos. Uau! A propósito, se você evita o conceito de memorização de versículos bíblicos, cada versículo bíblico que eu escrevi acima foi escrito de memória. Escondi sua palavra em meu coração, simplesmente escrevendo os versos nos cartões 3x5 e lendo-os uma vez pela manhã, no momento que eu acordava, e uma outra vez à noite, antes de dormir. E sempre que eu sabia que eu iria precisar de uma porção de encorajamento, o que durante a minha jornada era o tempo todo. Agora, quando falamos em obedecê-lo e satisfazer as condições de suas promessas, princípio 3, para ser abençoada você deve amá-lo o suficiente para obedecê-lo, obviamente, precisamos saber e entender o que ele pede para obedecermos. É aí onde renovar a nossa mente com a Bíblia, meditando nas Escrituras, sendo lavada por sua palavra, é tão importante. Para ser capaz de mudar ou ser transformada, você precisa do poder renovador da sua palavra. É preciso meditar nela. Em outras palavras, para pensar nela mais e mais e outra vez mais. Qual versículo da Bíblia você deve meditar? Comece com a promessa que falamos no início, a qual desata todas as outras. Em seguida, vá para os versículos que você lê em nossos recursos, uma vez que cada um daqueles versos fluiu do meu coração depois que eu terminei a minha jornada de restauração. Eles foram plantados lá quando Deus permitiu que meu casamento desmoronasse, deixando-me com um coração macio ou com um bom terreno para plantar a sua palavra. Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Mateus 13, 18 a 23. Recentemente, eu recebi uma carta de uma mulher que questionava a autenticidade de nossos testemunhos de casamentos restaurados, porque ela disse que soavam como uma propaganda dos nossos recursos.
Eu lhe assegurei que eles eram autênticos e que nós simplesmente perguntávamos às mulheres se havia quaisquer recursos que elas poderiam recomendar que ajudariam homens e mulheres que, como elas, também têm um desejo de restaurar seus casamentos. Foi a palavra de Deus que os transformou. Foi a palavra de Deus que me transformou. Será a palavra de Deus que irá transformar você. Portanto, quanto mais você ler, meditar e em seguida ler e meditar em suas promessas mais um pouco, mais você será transformada em uma nova pessoa. O quanto você quer ser transformada irá determinar o quanto do seu dia, semana ou mês que você passa na palavra de Deus e em sua presença. Então, mais uma vez, vamos recordar o princípio 4? Para sermos abençoadas, nós devemos meditar em sua palavra. Aquelas que escrevem com casamentos restaurados soam diferentes das do mundo, não soam? Parece que elas falam a palavra em tudo o que elas dizem. Isso acontece porque elas foram transformadas pela renovação de suas mentes. E quanto a você? Quanto do seu dia é despendido em sua palavra e o quanto você passa renovando sua mente? Se você nunca separou um tempo para memorizar as Escrituras, comece essa semana. Escreva apenas um verso que você acredita que é uma promessa que Deus tenha apenas para você. Escreva em um cartão 3x5 e tire um tempo para marcá-lo em sua Bíblia. Então, simplesmente leia 2 vezes por dia. Muito em breve, você estará pensando nesta promessa, dia e noite. E você vai começar a ter sede por sua palavra. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 42, 1. Então, quando você menos esperar, você verá que em tudo que você faz, você vai começar a prosperar.